Eita, estamos nós aqui esperando a Thaís, gente! Tudo bem com vocês? Vamos esperar a Thaís Godinho entrando. Oi! Oi, Ivan, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo. Que bom a gente estar aqui juntinho de novo, né? É isso aí. Então, menina, você viu que eu botei esse título na live, né? Estilo Woody Allen, assim, tudo que você sempre quis saber sobre Feng Shui. Muito bom. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Muitas dúvidas para tirar do pessoal, então vai ser muito legal a gente poder bater esse papo. Ai, gostoso. Então, não, a gente estava lá respondendo, né? Nossa, horas e horas, né? E aí, dali a pouco, aparecia a mesma pergunta. Falei, ai, acho que eu estou precisando fazer uma live para já contemplar todo mundo com uma boa resposta, porque por mais que a gente queira fazer algo bem abrangente, parece que sempre fica faltando alguma coisa, né? Mas isso é bom, eu acho isso muito saudável, porque é sinal que as pessoas estão interessadas, né? Não, Gostaram da vivência. com certeza, Van. Assim, e esse é um tema que, como a gente costuma falar, né? Ele é quase infinito, porque tem muita coisa sempre para a gente acrescentar de para complementar mesmo, né? Porque um assunto puxa o outro, então eu fico super feliz também de poder falar sobre ele e continuar falando aqui com você. Com certeza. Então, e aí, algumas perguntas, sabe, elas precisavam de uma resposta mais didática, por isso também que eu busquei esse momento, né? Porque, puxa, como que eu vou responder para essa pessoa? Vou te dar um exemplo. Pessoas que perguntaram assim, Vanice, na minha casa aconteceu um suicídio. Ou, antes de eu morar na minha casa, teve um incêndio. E tudo isso compromete muito o histórico do imóvel, com Sim, certeza, né? E aí elas falam, por exemplo, esse curso é para mim? Sem dúvida que sim, né? Nossa, muito melhor. Eu sempre falo assim, não existe acaso, né? Nada é casual, tudo é causal. Se você chegou até aqui, eu acredito que você precisava ter chegado e quem sabe não é o momento de você dar uma virada, porque é interessante que essas pessoas, elas comentam assim, olha, isso podia não ser nada, né? Mas é uma coisa que me incomoda, vira e mexe, eu penso nisso, eu lembro disso. Então, por que não a gente fazer uma movimentação, né? Que é o processo do Feng Shui, na verdade. Então é isso, Thaís. E você? Muitas perguntas? sim, o pessoal tem feito muita pergunta, assim, especialmente do lado profissional, como que pode acrescentar isso no seu próprio currículo, como que pode agregar valor, né, ao que já costuma trabalhar pessoal que é personal organizer, pessoal que trabalha com decoração, arquitetura. Então, eu tenho recebido bastante pergunta com relação a isso, Van. E muitas perguntas, assim, bem voltadas para a organização dos cômodos também, sabe? Especialmente aliado ao Feng Shui. Então, como que a gente consegue fazer essa organização estando alinhado, né? Então, será que o elemento que eu estou usando é o mais adequado e por aí vai? Então, eu tenho recebido bastante pergunta nesse sentido também. Então, vamos por partes, né? Primeira coisa que eu queria te falar, nossa, hoje para eu preparar essa nossa live aqui, eu fui buscar, na verdade eu estava procurando essas placas radiônicas, que depois a gente vai falar nelas, e aí eu peguei uma caixa que eu tenho dessas caixas organizadoras, com todo o material que eu usava para dar aula de Feng Shui e tal. E eu fiquei assim bem encantada. Vou até mostrar algumas coisas no decorrer dessa live. Não Ah, que legal. vou embora, que vai valer a pena, né?
Mas, assim, eu também recebi muitas perguntas nesse sentido. Se o curso é para mim. No caso, eu sou designer, sou arquiteta, sou personal organizer, ou estou querendo me tornar personal organizer certificada. Poxa, seria super legal, mas você acha que rola? Então, eu vou falar o seguinte. Olha, esse curso que a gente oferece, ele é muito bom. Ele é muito completo, no sentido de que eu acho que tudo, os próprios chineses, né, que a gente fala muito aqui no curso de Feng Shui, eles têm uma filosofia que eu acho que é muito interessante, que é a questão do passo a passo, né? Tipo, o primeiro passo que você dá, não importa o caminho que você tenha pela frente, ele é o mais importante. E depois, cada vez que você coloca um pé à frente do outro, você vai melhorando esse processo. Então, por exemplo, eu poderia te oferecer um curso nesse momento, assim, olha, você quer fazer um curso mega blaster, tal, profissionalizante? O caminho ia ser o mesmo. A diferença é que eu estou te oferecendo um curso que você vai fazer o seguinte, você vai começar aplicando na sua casa. Você vai sentir os efeitos, sabe? É muito mais interessante porque você vai ter histórias para contar para os seus clientes, né? Você vai se certificar antes de eu te certificar ou da Thaís te certificar na organização, você vai certificar o teu trabalho. Porque os resultados costumam vir rapidamente, então você vai falar, poxa, isso funciona mesmo, né? Muitas vezes você já tem uma experiência com a organização da casa, não talvez uma experiência já direcionada para atender pessoas, ou até como eu e a Thaís estamos pensando já de uma forma amplificada, assim, de consultorias online e tal. Mas, assim, começa fazendo na sua casa. Anota tudo, aquele caderno. Eu não sei, eu posso estar falando com quem não entrou ainda para o curso, né? Obviamente. Porque teve gente que perguntou, mesmo já estando lá dentro. Uhum. E a gente está ainda no primeiro módulo, né? Mas, assim, comentários muito positivos, inclusive. Mas, assim, se você não está lá no curso, já quando eu dou as boas-vindas, eu falo que eu quero que você tenha um caderno de Feng Shui, onde você vai reunir todas as suas anotações, todas as informações importantes, o teu passo a passo, o que aconteceu. Porque tudo, gente, é uma experiência científica, é muito interessante, né? Muito. Sim. E nesse caderno você vai também anotar os seus resultados. Então, começa por aí, tá? A partir do momento que você fez o teu projeto e já se sente mais seguro, segura, você vai fazer um segundo projeto. Isso a gente aprendeu no coaching, né, Thaís? A fazer os trabalhos pro bono. São Sim. importantes também. Eu sou uma pessoa assim, super contrária ao fazer de graça, infinitamente, porque eu nunca me sinto preparado o suficiente. Isso não, isso é procrastinação, é adiamento, né? Mas você falar assim, agora eu vou ver como é a experiência de fazer com uma outra pessoa. E você conversa, tem que ser uma pessoa que esteja interessada, tal. Tá, meio caminho andado. Nisso, você já super absorveu o conteúdo do Feng Shui, já verificou resultados. O curso é muito bom, tá? Inclusive, a gente anexou a um e-mail que a gente mandou para vocês, um PDF com todo o conteúdo do curso bem descrito, assim, né? E O cronograma, né, detalhado a Thaís dos também módulos. já veiculou isso. Tem na página que as pessoas entram para fazer inscrição para o curso. Então, lá dá para vocês verem detalhadamente o que vocês vão aprender e quando, porque os módulos são semanais e tem muito conteúdo, né? Enfim, então, sabe a vivência que vocês adoraram? A gente vai colocar dentro do curso também.
porque eu acho que é um conteúdo a mais, né, Thaís? Aquelas coisas que às vezes fala assim, puxa, eu deveria ter assistido de novo, agora saiu do ar, tal. Então é um presente para vocês também que a gente está dando, sabe? Assistir novamente as aulas para ver tudo que a gente falou. Bom, então é isso. Aí, de posse de tudo isso, e óbvio que já no módulo 3, se eu não estou enganada, nós vamos passar por todos os cômodos. Só que agora, quando chega no módulo 3, a gente vai passar pelos cômodos, não da forma como eu falei, se você me assistiu na série Feng Shui Zand, porque eu estava falando ali com pessoas que mal conheciam o Feng Shui. Então, falando daquilo que é possível numa quarentena, você, né, como a Thaís trabalhou também, ressignificando os cômodos, sabe? Aumentando essa relação afetiva com a casa. Enfim, agora não. Agora você já vai estar de posse do baguá, de todo esse conhecimento, já sabe aplicar. Você vai passar pelos cômodos da sua casa, sabendo onde, né, em relação ao baguá, em que guá exatamente aquele cômodo está. Há cômodos que são híbridos. Vocês vão ver que acontece isso, tipo, metade do quarto está na prosperidade, metade está no sucesso, tá? Ou o contrário, eu tenho um guazão tão grande que eu tenho 2 cômodos dentro dele. Então, muda um pouco. Os cuidados, as curas diárias, né? Como a gente faz com banheiros e área de serviço, tal, isso continua, independente do guarda que você tiver. Porém, as ativações podem ser diferentes, devem ser diferentes, porque a gente tem um guá que é regido por um determinado elemento, que pede uma cor, uma forma, né? E outros detalhes relacionados com cada um dos guás. Então, você vai ter uma gama imensa de possibilidades para você aplicar, tanto olhando para a energia do guá, como olhando aquilo como um cômodo que pede isso e mais aquilo. E uma organização também que está caminhando junto com o Feng Shui que vai te ajudar, né? Então, acho que isso é muito determinante. Então, para quem busca uma profissionalização, eu acho que o caminho é esse, é fazer esse curso assim, dando 150% de você, porque você que vai colher os resultados, né? Então, se você se compromete com menos, você talvez não tenha um resultado tão espetacular, mas se você, eu te falo por mim, eu fiz isso. Eu entrei de cabeça quando eu comecei a aplicar o Feng Shui aqui nesse apartamento e eu comecei a ver os resultados assim imediatamente. Então, eu acho que é por aí. E aí, o que eu vou fazer? Lá na frente, tá? Você já vai... Eu acho que você começa a agregar o Feng Shui, porque você vai se apropriar tanto desse conhecimento, escuta o que eu estou te falando, você não vai aguentar. Por exemplo, você vai fazer uma consultoria de organização numa casa. Aí você começa a ver aquelas coisas que você fala assim, não, eu não posso. Né? Então, assim, você começa, às vezes você não está nem cobrando o seu conhecimento de Feng Shui, por exemplo. Mas você já começa a conversar com a pessoa e ver o nível de interesse que ela tem. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Posso comentar uma coisa também, Ivan? Sim. Então, com relação ainda a essa questão da pessoa que trabalha que tem uma formação como personal organizer, hoje o que a gente tem muito no mercado é a pessoa ela se forma como personal organizer, ela tira essa certificação, que é uma certificação ótima, que já permite que ela trabalhe fazendo projetos de organização de residências e de escritórios. Hoje, com a questão da pandemia, com a questão do isolamento social, com a questão da quarentena, são profissionais que estão com seus projetos suspensos, ou adiados, ou parados, porque não conseguem fazer esse atendimento, porque é normal, todo mundo tem que se cuidar, a gente tem que ficar isolado mesmo, né? Sim.
E muitas vezes os clientes acabam cancelando trabalhos, né? Porque já não tem mais perspectiva tão próxima de atuação, não conseguem visualizar num momento tão próximo esse atendimento. Você que é formada como personal organizer, você que oferece esse trabalho, teria como fazer esse trabalho em formato online? Sim e não. Se Claro. você estiver voltada só para essa organização presencial, que envolve ali a mão na massa mesmo, certamente o seu trabalho vai ficar muito limitado a isso. Então você não vai conseguir atuar de outra forma a não ser no presencial, tem que esperar. Mas como eu sei que você está aqui, você está disposta ou disposto, né, a investir o seu tempo em aprender uma qualificação que vai te impulsionar para outras aplicações, especialmente no online nesse momento, o que você pode fazer com uma formação de Feng Shui, por exemplo? Você já vai ser uma pessoa que vai ter um curso, uma formação de Feng Shui e vai poder agregar isso no conteúdo que você gera no seu Instagram, em todas as redes sociais que você promove o seu trabalho. Então, esse já é um ponto, já tem um assunto a mais para você conversar com as pessoas e conversar com seus clientes. Hoje, a gente não tem uma oferta de profissionais que trabalham com organização profissional que trabalham com Feng Shui. Não temos. Isso é uma coisa que está em aberto. Então, é um diferencial. Você ter a formação. Você pode ver pelo sucesso estrondoso que foi a Marie Kondo há alguns anos, né? Porque ela vem com a filosofia oriental dela. As pessoas se identificam com isso, porque todo mundo que vive numa casa sabe a importância de ter a casa harmonizada. Às vezes a pessoa ela tem muita coisa em casa e ela nem você como empreendedora ou empreendedor sabe disso. Você sabe que o seu cliente muitas vezes precisa de você, mas ele não sabe que ele precisa de você. Sim. Onde que entra o seu papel? De você criar essa conscientização, você faz isso criando conteúdo, gerando valor para o seu cliente que está ali te acompanhando. Então você começa a colocar uns toques do tipo, olha, o setor da prosperidade na sua casa talvez esteja com algumas questões para você resolver. Isso gera uma curiosidade que é natural e a pessoa vai passar a te acompanhar e você vai gerar essa demanda pelo seu trabalho. Você tendo essa formação com o Feng Shui, você não apenas vai ter o conhecimento, como a Van falou, para aplicar na sua casa, o que é muito legal, porque nada como a sua experiência pessoal para você entender as suas necessidades, as suas dores, realmente onde que você tem que mexer ali, vai direcionar toda a sua capacitação dali em diante, porque daí você já vai entendendo que outros pontos talvez você se atraia mais, então talvez você queira se especializar em organização de cozinhas, talvez você queira se especializar em organização de guarda-roupa e fazer e aprender mais sobre consultoria de estilo e coisas do tipo. Então, o que essa formação em Feng Shui vai te dar é uma possibilidade nova dentro do seu trabalho. Antes você trabalhava como personal organizer, agora você é uma personal organizer que também vai ser especialista em Feng Shui. Então você, além de criar esse conteúdo para os seus clientes e gerar atenção, criar audiência para o seu trabalho, você também pode, então, não apenas atuar na consultoria presencial, que acaba sendo o core do trabalho da personal organizer hoje, mas fazer projetos online também. Então, você pode fazer qualquer tipo de consultoria com relação à organização doméstica e organização corporativa também, tá? E nesse momento que a gente está fazendo esses projetos à distância, você super pode fazer um projeto de Feng Shui à distância e você pode, inclusive, agregar valor trazendo outras consultorias de organização residencial atreladas a essa do Feng Shui. Então, oferecendo consultoria para destralhamento, mas com uma orientação adequada, porque a gente tem um módulo no curso, por exemplo, que é do destralhamento com foco na limpeza energética. Isso não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça simplesmente, são milênios aí de Feng Shui, né, Van? Então, assim, é um respaldo técnico muito, muito, muito valioso para o seu trabalho. E hoje, nesse momento, porque pode ser que você não tenha essa necessidade, mas se você hoje está vivendo esse momento, você se formou como personal organizer, trabalha na área ou quer trabalhar, e você está se vendo um pouco travada por conta da pandemia, por conta de não poder atuar presencialmente, esse curso é super para você, ele pode funcionar para você. É óbvio que depende muito das suas possibilidades nesse momento, mas é um investimento que vai se recuperar muito rapidamente a curto prazo, porque um projeto de Feng Shui já paga praticamente o seu curso que Sim. você fizer, né, Van?
Pois é, você sabe que eu até vou te contar uma experiência, aliás, várias que eu já tive, mas assim, você estava falando de personal organizer e eu estava me lembrando de uma cliente, um apartamento muito show, assim, mas assim, eu conversava direto com a personal organizer, porque a minha cliente, ela ficou assim, entre dois mundos, né? O que eu falava e o que a organizer falava. Exato. Ela falava assim: então, você não quer falar com ela? Porque eu tô falando o que você me disse e ela tá falando que. Aí eu comecei a ter um contato direto com a menina, tanto que a menina, quando ia pensar numa mudança de local, alguma coisa assim, ela me ligava, ela falava comigo. Então, olha que Sim. louco. E assim, é, tem até uma cliente minha, que todo mundo sabe que ela até já entrou para o curso e tal. Nós íamos fazer agora o terceiro projeto dela e ela já me passou o contato da arquiteta. Por quê? Porque o apartamento está sendo finalizado, é um apartamento Uhum. novo, esse que ela vai mudar agora, e a arquiteta está fazendo tudo sem conhecer o Feng Shui. Muitas vezes até eles têm uma noção, porque a internet traz muita coisa, tal, mas é aquilo que eu sempre falo, ela não te traz a capacitação para você encarar um projeto. Então, assim, uns toquezinhos, alguns arquitetos não, né? Alguns designers fazem. Mas, É, gente, ter uma formação sólida é a melhor coisa que vocês podem fazer. Como a Thais falou, é o melhor investimento, né? Então, para acabar com esse telefone sem fio, você é a profissional, por exemplo, a arquiteta que tem a sua qualificação como profissional e ainda traz esse diferencial. Eu sou certificada, né? Eu fiz um curso de Feng Shui, alguma coisa assim, sou formada em Feng Shui. Muda tudo, gente, muda tudo. sim. Então, Sim, porque traz um respaldo técnico, né? Traz um respaldo técnico, além de agregar muito, porque a gente sabe que o Feng Shui é praticamente uma marca, né, Van? Então, assim, você se colocando como uma profissional especializada nisso, nossa, vai agregar muito. Eu, pelo menos, assim, claro, eu conheço o mercado e trabalho com isso, mas se eu fosse contratar uma pessoa para fazer algum trabalho na minha casa, seja arquiteta, seja decorador, seja personal organizer, seja qualquer profissão que me ajude a fazer projetos em casa, se essa pessoa tem um conhecimento em Feng Shui, para mim é o diferencial, porque é uma coisa que eu conheço, que eu gosto e que muitas vezes eu não sei aplicar, né? Eu pensando como cliente final. Mas eu estou contratando uma profissional por isso, porque ela é especialista. Então, nesse caso que você comentou, que a sua cliente tinha uma personal organizer e a personal tinha que ficar te perguntando, então a cliente acaba tendo um gasto a mais nessa consultoria, sendo que ela poderia fazer esse gasto a mais no seu trabalho, né? claro, É, enxuga muito, com sim, certeza. E outra coisa, você consegue fazer um projeto, uma coisa muito mais focada, é sua, né? É o seu projeto. com certeza. Enfim, e assim, Thaís, uma coisa que eu contei durante o Feng Shuizando, e eu vou trazer assim bem resumidamente para vocês, que eu só fazia consultorias presenciais. Graças a Deus que não houve uma pandemia naquela época, né? Mas houve até um fato positivo. Eu comecei a atender muita gente pela internet, pelo blog, pelo Armazém da Energia. As pessoas me encontravam, me escreviam. Então, por exemplo, eu fiz o atendimento da Thais Arquimora, que é uma pessoa assim, que virou amiga da gente, fiz todas as lojas deles em Jundiaí, casa, etc. Né? Ela me achou pela internet. Só que Jundiaí é aqui, né, gente? Você pegava o carro, ia lá, fui muitas vezes, fiz muitos projetos para eles. Aí uma pessoa me escreveu, Thaís, de Fortaleza. E ela estava muito interessada, ela já acompanhava o blog, fazia tempo, então ela queria levantar custos de passagem. O nordestino é muito hospitaleiro, então ela já queria que eu ficasse na casa dela. Eu estava tentada, né? Assim, praia linda, tal.
Mas aí era questão de tempo, de compromissos, eu não podia ir. Mas ela não queria me perder de jeito nenhum. Então a gente começou a ver mil hipóteses e foi assim que nasceu o primeiro projeto, a primeira consultoria online. E assim, enquanto não ficou perfeito, tudo que eu queria saber, tudo que eu fui construindo ideias, hipóteses, e ela, muito parceira, foi fazendo tudo, ficou sensacional o projeto. Legal. E eu comecei a ver que, de fato, você não precisa estar lá. E olha que isso foi quando começou o smartphone, tá? Hoje em dia a gente tem muito mais recursos. Você pode tirar foto panorâmica, você faz uma narrativa de filmar a casa toda. Quer dizer, tem muita coisa que você pode fazer, né? Uhum. O e-mail. Ah, é, a Érica estava me falando aqui que as pessoas mandavam as fotos por e-mail. Olha só, nessa época, né, da primeira consultoria online. Então, as Não coisas tinha nem WhatsApp. rapidamente. Hoje vocês têm tudo na mão, gente. Vocês estão deixando dinheiro na mesa. Se você é profissional. E assim, a minha ideia, Thaís, é dar um curso agora, já com pegada de profissionalizante mesmo, um curso muito completo. E depois, para ter uma certificação profissional, o que eu proponho? Ideias assim, bem mais, digamos, progressistas mesmo, no sentido de ver o que está rolando, o que dá para fazer, sabe, trabalhos remotos, acho que tudo isso é super importante. E você vai fazer um projeto que eu e a Érica vamos te acompanhar. Isso já numa categoria de fazer uma certificação profissional. Então, a gente vai te orientar em tudo e vai fazer junto com você. Você vai fazendo o projeto e a gente vai verificando cada coisa. E vai falando, não, isso aqui dá para fazer melhor. Né? Então, acho que só esse apoio, só você ter um projeto totalmente compartilhado com a gente. Agora, o conteúdo, o basicão que você vai aprender, né? O feijão com arroz, né? O PF, você vai ter muito bem servido agora nesse curso, pode ter certeza. Sim. E aí surgiram outras perguntas também, né, Thaís? Falar agora com as pessoas que, pelo menos no primeiro momento, não têm uma intenção de se profissionalizar. Porque, olha, gente, o bichinho do Feng Shui te pega de um jeito, né, Thaís? Sim. E vamos ver o que vai rolar. Mas, assim, eu falei para você desses casos bem graves que as pessoas me apresentaram. Teve gente, mais de uma pessoa me perguntando assim, Vanice, aquela casa, o povo ficou impressionado com a história da minha casa, aquela casa que você morava, você teria jeito de melhorar a energia da casa com o Feng Shui? E eu acho que eu até tinha falado isso, acho que eu não enfatizei muito, mas eu conseguiria, sim. Eu teria que fazer uma coisa bem, digamos assim, cercada de tudo, né? Um trabalho muito bom. Naquele momento, eu só poderia mesmo chamar uma pessoa, um consultor. Mas depois, quando eu já atuava como consultora de Feng Shui, eu fui agregando outras coisas aos meus projetos. Então, digamos assim, que eu poderia utilizar algumas outras técnicas que iam me ajudar muito. E voltando lá para a série do Feng Shuizando, o dia que eu falei de quartos, gente, não se preocupe, porque aquilo que eu falei, vocês vão ter tudo sobre cômodos de novo no curso, e com outro olhar ainda, bem melhor. Mas eu comentei o seguinte, eu falei que já aconteceu de eu fazer uma consultoria para uma pessoa que não dormia à noite, ela tinha um sono super agitado, até tomando ansiolítico, tudo. E aí, quando eu abri a janela, né, do quarto dela, isso é uma sacada,
que você vai ter aquela visão do horizonte, da fênix, né? Daqueles animais sagrados, o horizonte, a frente da casa. Qual é a fênix dessa casa? Ah, por favor, deixa eu dar uma olhadinha, você abre a janela aqui para mim. Aí a gente viu um baita, mas era uma coisa enorme, de um transformador, assim, talvez 4, 5 metros da janela onde eu estava. Aquilo afeta muito o sono da pessoa. Vocês não têm ideia do aporte energético que tem um transformador desses, que são colocados assim, na maioria dos postos, pelo menos aqui em São Paulo, capital, é assim. Aí eu falei, nossa, a gente vai ter que fazer uma cura para isso. Quer dizer, eu estava usando todas as curas do Feng Shui, mas existem coisas complementares. Então, já na hora, eu deixei para ela uma placa de radiônica, para ela colocar embaixo do travesseiro dela, né? O ideal mesmo é entre box e colchão, ou entre estrado e colchão, na direção da cabeça, tá? Porque embaixo do travesseiro, às vezes a placa cai, então tem que deixar ela bem posicionada. Essa placa, gente, é essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa, inclusive, com a marca do Armazém da Energia, eu não trabalho mais com isso, tá? Eu não tenho mais para vender, isso não é um comercial, né? Eu fiquei com algumas placas dessas, até para meu uso mesmo. Mas hoje em dia, vocês encontram isso na internet com a maior facilidade, sem contar que eu estou pensando, Thaís, em oferecer para essa turma, que eu vejo que o pessoal é super interessado e tem esses casos mais graves, né? Que eu poderia já oferecer esse remédio imediatamente, inclusive mandando esses. Isso aqui é o seguinte: chamam-se gráficos radiestésicos, tá? Mas a placa, né? O tratamento, a gente fala que é um tratamento de radiônica. Esse aqui chama-se escape, e é escape mesmo. Uma vez eu vi uma pessoa falando escape, achando que estava abafando no vídeo. E, na verdade, o nome é símbolo compensador de André Felipe, tá? Mas ele foi feito por um brasileiro, por um radiestesista brasileiro, engenheiro, eletricista e radiestesista, que se comunicava muito com André Felipe, que é um radiestesista, acho que não deve ser mais vivo, isso já faz muito tempo, radiestesista francês, e juntos eles construíram esse gráfico. Isso aqui, gente, desvia energias eletromagnéticas. Se você tiver próximo à sua casa antenas de celular, satélites e que mais? Torres de transmissão que são perniciosas mesmo, mexem com a qualidade do sangue da gente. E todos esses outros veneninhos contemporâneos, né, que agora tem muita coisa, tem muitos prédios que são cobertos por antenas. O ideal, assim, se você for visitar para comprar, alugar, vá para outro. Mas se você já mora num lugar assim, então vamos tratar, né? Então, assim, o ideal é que todo mundo que more na casa, se ela estiver próxima a um local assim, tenha essa placa embaixo do seu travesseiro, assim, naquele sentido, né? Lá embaixo do colchão, mas na direção da cabeça, sabe? Então, assim, essa é uma cura que não é de Feng Shui, mas que a maioria dos consultores de Feng Shui buscam essa complementação para oferecer um remédio imediato. A mesma coisa, você está com, sei lá, com uma patologia qualquer.
né? Você tem uma dor, então o médico fala assim, olha, durante 7 dias você vai sentir essa dor, mas ninguém quer sair de lá com dor, então você já toma, sei lá, um remédio, um analgésico, alguma coisa assim. Então, esse aqui é um exemplo de algo que já trata, sabe? Então, o que eu Muito falei bom. para a Érica? Eu falei assim, a gente poderia fazer um módulozinho extra, dar de bônus para os nossos alunos, com, assim, quais são os gráficos melhores para a gente ter na nossa cama. Existem gráficos excelentes para você colocar em alguns pontos que você tem, que você sabe que você tem um veneno telúrico, por o caso de você saber. Ah, mas como que eu vou saber? Tem um lugar que você põe uma planta na sua casa, planta mesmo, um arbusto, uma palmeirinha, morre. Aí você vai lá, compra outra, põe lá, morre. Outro dia mesmo, um amigo meu, até que a Thaís conhece, o Rafael Batista, ele estava comentando comigo, ele falou assim, Vani, você sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a trabalhar de casa, montei o meu home office num canto da minha sala e comecei a ficar mal. Comecei a ter umas dores estranhas, um enjoo, uma coisa horrível, né? Aí eu falei, muda de lugar. Ele falou, não, eu até já mudei e estou me sentindo melhor. Então, você vê como isso é importante. Provavelmente ali tem um ponto, e existem muitos pontos, gente, não tem nada de errado nisso, é coisa da malha, chama rede Hartmann, né? A malha energética da Terra. É que às vezes você fica bem em cima de um pontinho. Se for, por exemplo, o lugar onde você dorme, a gente tem que selar bem, fazer todas as curas. A gente percebe por isso. A pessoa fala assim: eu mudei para cá e eu não tenho mais saúde, por exemplo, né? E você fez um comentário sobre essa placa também com filhos, né, Van? Com criança agitada também? Não teve uma... Essa placa, a escape, ela é uma placa que também equilibra. Ela equilibra a energia dos chakras, né? Que são os vórtices de energia que a gente tem no nosso corpo. Na verdade, é no duplo etérico, mas assim, então criança que não dorme à noite. Aliás, esse gráfico é o único que criança pode usar, sabia? Todos os Nossa, outros são muito fortes para a criança. Não há necessidade. Se você usar esse aqui, ela já fica totalmente protegida de energias eletromagnéticas, outras energias influenciadoras que possam desarranjar os chakras dela. Mas tem os pantáculos, né? Como esse pantáculo de Yoshua, que é o nome místico de Jesus. Aliás, o escape tem algumas versões que também tem letrinhas hebraicas. Essa minha não tem, tá? Mas se tiver também, não está errado. Esse aqui tem as letrinhas hebraicas e aqui está escrito Yoshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Então, assim, essa plaquinha é excelente para você colocar na entrada do quarto. Você coloca em cima da porta do quarto. Não há presenças indesejadas quando você tem essa placa. E tem outros, já tem um monte aqui. Mas só vou mostrar mais uma, Thaís. Depois, no módulo, eu ensino bastante. Essa placa é chama-se. até bom para o pessoal ver como o conteúdo que a gente está oferecendo, a complexidade, assim, no sentido de respaldo teórico, técnico, né? É, essa placa chama-se Kate, tá? Está escrito aqui o nome dela. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas isso vem da Ilha de Páscoa. Olha. A Ilha de Páscoa tem aquelas estátuas que ficam bem na entrada da ilha e elas têm. A gente ensinava muito isso nos cursos de Reiki, né? Eu não sei o que acontece, elas são de pedra, são imensas, né?
Mas para vocês terem ideia, um passarinho, porque o passarinho é sábio, mas às vezes ele dá uma bobeada, se ele pousar numa dessas estátuas, ele é fulminado na hora, ele cai morto. A gente já viu até vídeo sobre isso. Elas provavelmente foram posicionadas ali para repelir, para afastar os invasores que vinham para a ilha. Isso é sabedoria bem ancestral, né? Dos indígenas que viveram lá, tal. Então, eles também às vezes são afetados por essa energia forte. Então, quando eles têm que se aproximar ou nas próprias moradias, então essas inscrições foram encontradas por povos antigos. Essa placa Kate, ela é excelente, Thaís. Você não acredita para quê? Para má circulação. Nossa. Circulação sanguínea mesmo. Então, por exemplo, se alguém tiver problema de circulação e colocar uma placa dessa embaixo da sua cama, ela tem dois papéis. Ela bloqueia energias telúricas que vêm, né, do subsolo, tal. Às vezes você não sabe, mas você pode ter um esgoto que passa embaixo do seu quarto. Então, a Kate, ela bloqueia, ela vai ficar na direção dos seus pés. Então, o que acontece? Como a gente recebe tudo pelos pés, principalmente pelo pé esquerdo, ela já bloqueia essa entrada de energia. E, além de tudo, como ela faz a energia circular bastante, ajuda na circulação do sangue. Nossa. Sensacional, né? São desenhos, essa é a energia da forma, viu, gente? Tem a ver com geometria sagrada, tem a ver com coisas que a gente não sabe a história exata como dessa Kate, mas que vem da busca, né, ancestral da natureza. Enfim, então eu falei para a Érica, em ajudar essas pessoas que querem fazer uma proteção total. Disponibilizo esse módulo, ensino. Aí vocês vão, cada um por si, vai buscar suas placas na internet. Para vocês terem uma ideia, custa quanto? R$8, 8, R$10 cada plaquinha dessa. Então, né? Vocês vão pesquisar na internet, tem vários sites assim. Antes não tinha, agora tem bastante, né? Então, isso era uma coisa que eu queria falar. E também em relação ao conteúdo do curso, dizer para vocês que já agora no segundo módulo a gente já vai entrar no Baguá, que vocês estão esperando ardentemente, né? E vocês vão receber por e-mail também um gabarito que, se vocês puderem imprimir já, vocês podem aplicar até com esse próprio gabarito. Fica muito fácil, né? Esse gabaritinho aqui. Então, professora, eu quero... Então, tá aqui, ó. Todo mundo que tiver no curso vai receber. Eu não tenho como dar para quem não está no curso, porque eu preciso orientar vocês a usar da melhor forma. Então, ele é um recurso didático, né? Sim. Pois é, Thaís. Então, eu não sei se contemplei todas as respostas. A gente teve muitas perguntas, dúvidas assim mais pontuais, né, de questões diversas, assim, em um determinado cômodo, uma coisa muito específica. O pessoal perguntou bastante uma dúvida, não sei se vem ao caso de você esclarecer aqui, que é a dúvida dos sapatos, né? O pessoal falou bastante sobre isso. Foi bom você ter falado nisso. Uhum. Deixa eu ver se eu acho uma plaquinha aqui. No meu pacotinho não tem nenhuma placa desse. Eu vou pedir para a Érica me ajudar. Então, a questão dos sapatos, né? Teve uma pessoa que escreveu para mim também e falou assim: Eunice, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho onde colocar sapato fora do meu quarto. Então, já aconteceu isso para mim muitas vezes. Existe cura, tá?
para uma sapateira. Existe cura no Feng Shui. O Feng Shui, por exemplo, fala que uma sapateira dentro de um cômodo onde as pessoas dormem, ela precisa ser muito protegida. Então, existe uma forma de você isolar essa sapateira com a cor vermelha. Você não precisa pintar de vermelho. Tá? Tem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, o que eu já sugeri? Comprar um papel camurça vermelho e aplicar. Um papel de parede vermelho, tem os papéis bonitos, né? E você forra todo o lugar da sapateira com um papel bonito, vermelho. Aí tem gente que fala assim, pode ser estampado? Deixa eu ver a estampa. Aí, dependendo da estampa, se houver um predomínio de vermelho, porque, gente, vocês vão ver no curso que o vermelho é o coringa no Feng Shui, porque os chineses consideram o vermelho a cor da proteção, da sorte, da fortuna. Então, assim, quer proteger? Vermelho. Então, por exemplo, caixa de loja, quando tem, né? Às vezes elas têm loja de roupa, por exemplo, tem uma gaveta onde guarda, sei lá, hoje em dia são as maquininhas, né, de passar cartão, né? Antes tinha cheque e tal. Mas você tem uma gaveta que é, sei lá, o teu cofrinho, é o teu caixa, então nós vamos forrar essa gaveta com a cor vermelha. Então, no caso assim, a gente usava até mesmo esse papel camurça, passou um tempo, começa a ficar sujo, feinho, troca. Sempre assim, né? E existe uma placa que até estou pedindo para a Érica pegar para mim, chamada desimpregnadora, tá? Placa desimpregnadora. Essa placa, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa placa, vocês estão vendo que ela é toda cheia de flechinhas para fora, né? E ela tem várias figuras geométricas dentro. Esse conjunto de formas aqui faz o quê? Dá um out, né? Aliás, você conhece esse mudra, né, Thaís? Você expelir. Né? Sim. Vocês veem como isso vem de uma sabedoria ancestral. Essa placa faz assim, ó, sai, não para aqui não, energia. Então, uma placa dessa desimpregnadora numa sapateira, se não for muito grande, é suficiente. Se for, né, porque às vezes pode ser, né, eu não sei, eu tenho uma filha que quando ela mudou de apartamento, ela tinha 60 pares de sapato. Caramba. Então, vamos dizer assim, que para cada 20 pares de sapato, que é mais ou menos a área que vai ocupar, você tenha uma placa desimpregnadora. Posso fazer tudo? Pode. Você pode proteger pelo Feng Shui, usando a cor vermelha, né? Você pode também utilizar uma placa que não é Feng Shui, mas é radiônica, então é uma coisa que hoje em dia acaba sendo complementar. Ou seja, tudo que você sabe, você usa. Né? Eu estou te oferecendo agora esse módulo complementar ao Feng Shui, para quê? Para você se fortalecer mais ainda. Eu não quero que você, que me falou do incêndio, que me falou, quem me falou também do suicídio que houve na casa, continue com, sabe, com esse padrão de pensamento, porque isso também não é bom. Então, vamos curar tudo que nós pudermos curar. Eu vou oferecer isso para vocês assim, de coração mesmo, porque eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Eu uso. Olha, vocês não têm noção. Na minha casa, uso várias placas. E é muito legal, sabe, Thaís? Porque essas placas, vamos supor que você tem aquele pontinho que a pessoa senta, não consegue trabalhar, fica indisposta, aí você vai lá, bota uma planta, a planta adoece, né? Se você tiver uma placa bloqueadora de energias telúricas, como acontece com essa daqui, vocês devem conhecer seu desenho de Luxor, vem da cultura egípcia, né?
Isso aqui é um bloqueador de energias telúricas, assim como a placa Kate. Só que a placa Kate, ela é muito indicada para onde tem humano. Por quê? Porque ajuda na circulação do sangue e tal. Essa você pode colocar embaixo de plantinha, fazer um curativo nesse lugar. Por exemplo, aconteceu uma morte num determinado cômodo da casa lá, uma coisa trágica. Dá para colocar essa placa nesse local também. Sabe? São assim, são outros tratamentos, né? Mas para vocês verem que sempre existe cura, tá? Sempre existe cura. Então, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena a gente saber. Por quê? Porque você está fortalecendo cada vez mais a tua saúde, a tua integridade física, emocional, mental, espiritual, tudo, né? As limpezas energéticas que a gente vai ensinar, né, Thaís? São várias. Você vai poder escolher. Hoje eu estava trabalhando aqui em casa mais cedo, aí de repente eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu não tive dúvida, eu parei o meu trabalho, coloquei uma música, acendi um incenso. Nossa, na hora, sabe? E esse mudra que a gente estava falando, né? A gente usa muito aqui também. Tem hora que começa a cair coisa, tá? Não, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, né? Pensando que a gente lida com pessoas. Eu, Thaís, tenho toda uma complexidade dentro de mim, você, Vanice, tem. A minha família, nós lidamos com a nossa própria complexidade. E nesse momento, a gente tem aqui pessoas muito queridas assistindo essa nossa aula, que às vezes não se manifestam, mas que estão com toda a sua complexidade e uma série de questões e dúvidas de aplicação disso tudo que a gente está falando, né, Van? Então, o que eu queria era encorajar essas pessoas que, se tiverem qualquer dúvida, às vezes não quer se manifestar publicamente aqui, né? Eu tenho recebido e-mails, Van, que a pessoa fala, eu tenho acompanhado toda a vivência de vocês, mas eu não me sinto confortável de comentar publicamente. Porque Claro. são questões muito íntimas para mim. Então, quem tiver dúvidas, pode escrever para a gente, né? No e-mail, a gente está lendo com bastante carinho tudo essa semana. Foi o que nós mais fizemos esses dias, Exato. responder para as pessoas, porque é uma forma da gente retribuir o carinho que elas tiveram com a gente, o compromisso, né, de estar em todas as aulas da vivência, né? E algumas pessoas até falaram assim: nossa, eu quero muito, mas não é o meu momento. Então, eu queria também te falar isso. Reflete bastante se de fato não é o teu momento, porque eu acho que tudo na vida é uma questão de você estar suficientemente motivado ou não. Às vezes a gente acha que a gente está motivado. Aí eu acho que eu estou motivado. Mas chega lá na hora, você fala assim: ah, não sei, será que vai valer a pena, né? Então, eu vou te falar uma coisa, eu vou te contar uma história que veio do meu professor de numerologia cabalística. Isso é coisa que aconteceu há 16 anos atrás. Nossa. Você conhece essa história? Não sei. Então, eu vou te contar. Tá. Ele era português, ele já é falecido agora. Ele era português e ele veio para o Brasil com 4 anos. E um dia ele estava no Pão de Açúcar, mais ou menos próximo da casa dele, daquelas lojas especiais. Não sei se ainda tem isso, mas tinha o Pão de Açúcar especial. E ele viu um vinho português. Ele falou para a mulher dele: nossa, não acredito. Meu pai tomava esse vinho quando eu era criança. Olha, esse vinho é uma raridade. Ah, eu vou levar. E botou o vinho no carrinho. E a esposa dele era oriental, super assim, né? Digamos, tudo no lápis, no papel. Ela foi lá, olha, isso faz tempo, hein, gente? Faz muito tempo. Falou assim: cara, você sabe quanto custa esse vinho? Ele custa R$ 215. Ele olhou e falou assim: você sabe quantos anos eu procuro por esse vinho?
Então ficou assim, ela tirava o vinho e ele colocava. Entendi. Mas assim, isso é insano, gastar R$ 215 uma garrafa de vinho. Ele falou, tá bom. Pegou o vinho e devolveu. Pensando bem, é insano mesmo. E continuou, fez o mercado. Quando eles saíram de lá, eles pegaram uma borrasca, assim, sabe? Uma super tempestade, que não Uau. enxergava nada, nada, nada. E ele tinha um carro importado na época, né? De repente, ele percebeu que ele passou por cima de uma coisa e estourou o pneu dianteiro do carro dele. E ele veio contando isso para a gente à noite, né? Isso tinha acontecido no dia anterior. Ele falou assim: vocês não acreditam. Eu fui comprar um pneu novo para o meu carro, um pneu importado. Eu paguei R$ 215. Pegou a notinha fiscal e mostrou para a gente. Eu não sabia dessa história, mas nossa, já tô adorando já. Então, o que significa? Se É. você está ali próximo a alguma coisa que você quer muito, você sabe que vai ser bom para você, o custo-benefício é imenso. E aí ele falou isso para a gente: já não é a primeira vez que me acontece isso. Se eu não gasto com alguma coisa que vai me fazer muito bem, eu posso, ele falou, eu posso, não estou nadando em dinheiro, mas não é isso que vai me deixar mais pobre, indo no popular, né? Ele falou assim, tá aqui, ó, tirou a nota fiscal e mostrou para a gente. Ou seja, pensa bem, pensa se não é uma prioridade para você, porque quando você investe em alguma coisa legal para você, é como a Thaís falou aquela hora, isso volta multiplicado. Você Sem dúvida. tem um compromisso com você, fala assim, bom, eu investi nesse curso, pois eu vou honrar esse meu investimento. Né? Ele vai virar bem-estar, saúde, quiçá até uma nova profissão, não é? É bem isso. Eu só queria dar esse recado porque eu era a rainha de morrer na praia, sabe, Thaís? Eu era a rainha de morrer na... Se tivesse um título, Miss Morrer na Praia, era eu. Depois dessa história do Carlos, sempre isso volta na minha cabeça e muitas vezes eu tiro a coisa do carrinho e boto no carrinho de novo. Eu falo, não, não vou. Eu cheguei até aqui, não foi só para chegar até aqui, né? E assim, quando a gente fala o que é prioridade, né? O que é prioridade, a definição mesmo, é aquilo que vem primeiro. Então, assim, muito provavelmente, nesse momento da sua vida, você sabe o que é prioridade para você. Se é a sua saúde, se são as suas finanças, se é o seu trabalho, se é a sua família, enfim, você tem as suas prioridades. A grande questão é você se perguntar: eu estou alinhada com essas prioridades no sentido de que será que eu posso me aperfeiçoar de alguma maneira e aperfeiçoar tudo isso que está acontecendo na minha vida, nas diversas áreas da vida, para melhorar? Porque às vezes a gente sabe que é prioridade, a gente quer focar nessas coisas, mas a gente não tem o como. Então é isso. O nosso curso é o como, né, Van? É como a gente consegue trazer essas prioridades para o presente. Oi? Pegando o seu gancho e até agradecendo uma dica que você me deu, vou até falar para a galera toda, eu estou lendo os pequenos hábitos, né? Os hábitos atômicos, pequenos Uhum. hábitos. Sim. Então, eu até vou pegar um gancho desse livro para falar para o pessoal. A pessoa que você quer ser lá na frente, porque ninguém assiste uma vivência, participa de um workshop, lê um livro, nada, se você não pensa em ser alguém diferente, expandido em alguma área, aperfeiçoado, feliz, né? Eu acho que a gente sempre se vê numa determinada configuração. Eu sei a pessoa que eu quero ser. Eu sempre estou querendo ser alguém melhor, mas eu já estou com essa pessoa desenhada. Então, eu estou trazendo alguns hábitos atômicos assim para a minha vida, pensando não na pessoa que eu sou hoje, mas nessa pessoa que eu quero ser. Né? Ela tem que vir primeiro. Então, te falo, a pessoa que você quer ser, se ela pudesse sentar do teu lado nesse momento agora, e o que ela falaria para você? Né? Ela te diria, vai, ou ela te diria,
Melhor não, né? Pensa nisso. Pensa em você lá no final do processo. Né? Eu estou pensando muito nisso. Nossa, estou super comprometida com as minhas meditações, com as minhas coisas. Né? Por quê? Exatamente porque eu sei agora quem vem na frente, a pessoa que eu quero ser. Então, pensa É. nisso. Né? Eu achei interessante assim, eu recebi bastante a pergunta do tipo, quando vai começar o curso? E, gente, já começou o curso, tá? Essa semana a gente está fazendo o Welcome Aboarding, né, que a gente chama, que é dando as boas-vindas a quem está entrando agora nessa turma, mas já tem conteúdo lá, que a Van comentou, é, já tem bastante coisa, vocês podem conferir nesse link, né, com informações sobre o curso. Os módulos, é um módulo novo por semana, mas já tem conteúdo lá para quem entrar, então já começou, na verdade. É isso. A gente fala assim, porque, por exemplo, quando a gente fazia curso presencial, pensando antes da quarentena, né? Como que funcionava? A gente agendava uma data, às vezes 3 meses lá na frente, porque você tem que divulgar com antecedência, para uma turma de 20, 30, 40 pessoas e a gente vai estar naquele dia unicamente durante 8 horas, 4 horas, ensinando sobre Feng Shui e organização da casa, ponto. Muitas vezes o que acontecia é que a gente tinha lista de espera para essas turmas, mas muitas vezes essas pessoas que estavam enlouquecidas querendo fazer o curso não conseguiam fazer naquela data porque porque eu tenho um casamento, porque eu tenho uma viagem, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque no meu trabalho me mandaram para outro lugar. O que a gente está fazendo? A proposta de levar esse curso para o online é justamente deixar o aprendizado mais elástico. Né? Então, assim, você não vai ter um dia de aula, porque eu acho que a dúvida é muito essa, sabe, Ivan? O pessoal acha que a gente vai dar aula em um dia. Não É, é isso, é um curso modular, ou seja, tem vários módulos com aulas gravadas, a gente pretende fazer aulas ao vivo, especialmente para tirar dúvidas de vocês. Então é um curso modular que você entra, já tem aulas ali rolando para você já se inteirar do conteúdo, já ir aprendendo e já começar a implementar. E aí, a cada semana são novos módulos, porque nesse desenho educacional, de maneira muito didática para você aprender. Porque eu adoro quando a Van fala que não é Netflix, né? Que você vai maratonar o curso. Não é isso. É um aprendizado. nem Thaís Flix. É. Isso vocês deixam para fazer com os nossos vídeos no YouTube, que são postados todos os dias, e isso é super legal. Mas no curso é importante que você veja as aulas e aplique, né, o aprendizado. E essa aplicação você aplica hoje, daí amanhã você faz ajustes, aí você volta, assiste a aula de novo, tira dúvidas com a gente. Então, assim, é muito mais do que se fosse um dia de curso, né, Van? Muito mais que então, e você tem acesso, você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes você quiser e precisar. Então, assim, é de um valor muito imensurável mesmo, quando a gente oferece isso num formato de curso online desenhado didaticamente, tá? Então, não é que a gente gravou um curso ao vivo e colocou ele, não, ele é desenhado para ser online. Ah, sim, Tem que não. ter Ele é todo um um cuidado, né? pensado para você. E outra coisa, né, Thaís? Nós até já agendamos as aulas ao vivo, 2 aulas, que depois até vou passar para você para ver como é que a gente faz, tal. Parece que tudo bem nesse dia e hora. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter oportunidade de ter uma aula assim, como se fosse essa live no Zoom, onde todo mundo vai aparecer e a gente vai poder até se apresentar, sabe? A gente vai É, poder levantar a mão, fazer uma pergunta, tudo isso vocês vão aprender. Eu faço isso com os meus alunos na numerologia cabalística, é muito gostoso. A é gente mesmo. tem a sensação de fato de que a gente está numa sala de aula, né? E você comentou quando que o curso vai começar. Ontem eu já respondi várias perguntas lá na plataforma, né? Sim. Uhum. Uns têm curiosidade e tal, então a gente já está falando, não, é assim tal, está com alguma coisa que não entendeu muito bem, a gente já explica, então está tudo curso rolando, gente. Só É isso aí. vocês entrarem, né? É isso aí. Então pensa no Legal. que a Thaís falou, prioridade.
pense no que eu falei, né? Chama essa pessoa que você quer ser daqui X tempo para bater um papinho com você agora. Pergunta para ela, faço, não faço, o que você acha, né? Ah, É isso. é isso, Então, é isso. pessoal, E tem mais alguma coisa, Thaís? não, qualquer dúvida perguntar pra gente, né? Mas também lembrar no link que a gente tem do curso, tem tudo super explicadinho. A gente está pegando essas dúvidas de vocês e transformando em informações lá para avisar outras pessoas. Então, o pessoal pediu para a gente colocar o cronograma publicamente, a gente colocou, então tá tudo certinho. Mas quem tiver alguma dúvida, só perguntar. E lembrar que são poucos dias para se inscrever, já estão acabando as inscrições, na verdade, né, Ivan? Então Sim. a gente fica nessa. Eu até peço desculpas se a gente estiver insistindo, às vezes, nesse conteúdo, tudo que a gente está publicando, mas é porque a gente já trabalha com isso há muitos anos e sempre acontece de acabarem as inscrições e a gente receber pedido, pelo amor de Deus, me aceita no curso, e a gente não pode, porque a partir do momento que a gente tem um cronograma, né, de aulas e de atendimento aos alunos, a gente está colocando essa data limite, justamente porque a partir dessa data a gente já tem um cronograma acontecendo e se a gente está prometendo essa data para o pessoal, a gente não pode quebrar essa nossa promessa, né, também. Então, não seria íntegro da nossa parte. Então, assim, a gente tem esses poucos dias de inscrição, por isso que a gente está aqui divulgando para vocês, porque a gente quer ir dormir com a consciência tranquila, né, Vande, que a gente avisou todo mundo que tinha que ser avisado dessa oportunidade, porque a gente não tem previsão de lançamento de uma nova turma desse curso, ela é agora, né? Verdade. É isso aí. E já no primeiro módulo, eu antecipei o bônus da numerologia das casas. Então, vocês vão conhecer o meu outro lado, que é o meu lado numeróloga, né? Então, todo mundo vai ter oportunidade também de se alinhar com o número da sua casa. É possível e a gente ensina tudo isso nesse módulo, fazer algum ajuste no número da casa, né? Então, é muito gostoso. Vocês, olha, é para entrar mesmo e não hesitar, né? É isso aí. Legal, Vã. Acho que a gente conseguiu aí tirar as dúvidas que o pessoal estava, né? Adorei o que você trouxe a mais nessa questão da radiestesia, acho que acrescenta pra caramba no curso. E só para dar uma prévia de tudo que vocês vão ter lá, né? Desse conteúdo. O que não dá é para ficar sofrendo sem saber por onde começar, né? Exato. É organização já e Feng Shui já e bora ser aquela pessoa que a gente quer ser, né, Thaís? E mostrar e transformar a nossa casa nesse reflexo, imprimir na nossa casa esse reflexo, né, da gente, da nossa personalidade, do que a gente está construindo para nossa vida, né? Com É isso. certeza, fazer da sua casa o seu memorial vivo, É isso aí. né? Muito legal. Então, Adorei. beleza, gente, mas estamos abertos, qualquer coisa pode perguntar, tá? Da forma como vocês vêm fazendo. Tem gente que manda e-mail, tem gente que manda WhatsApp, só não pode ficar com a pergunta calada, É, né? sim. E o que a gente puder fazer, sem dúvida que a gente vai fazer. É isso aí. Então, beijinhos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos lá. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Beijo. Qualquer coisa a gente está por aqui. Tchau, tchau.